Olá pessoal, tudo bem? Alguns alunos comentaram comigo uma certa dificuldade para resolver as questões dessa lista. Então eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui, testando os principais comentários. Vamos lá, primeira questão. Diz o seguinte: na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos que em um determinado ponto do campo elétrico por ela gerado, o potencial é de 18 kV, ou seja, 18 vezes 10 ao cubo volts. E a intensidade do vetor campo elétrico é 9 kN por coulomb. Se o meio é o vácuo, cuja constante é 9,10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, determinar o valor dessa carga. Muito bem, antes de resolvermos, vamos só entender alguns detalhezinhos. Existe uma carga geradora, carga Q, que a gente não sabe o valor. E essa carga Q está gerando num ponto do espaço um valor de potencial elétrico, que vale 18.000 volts, e um valor de campo elétrico, que vale 9.000 newton por coulomb. A gente não sabe a distância entre a carga e esse ponto, P, onde tem este potencial e esse campo elétrico. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer? Basicamente, é aplicar as equações e tentar descobrir o valor da carga. Então, vamos usar a primeira informação. Qual que é a informação? No ponto do espaço, o campo elétrico vale 18.000. Beleza. Usando essa informação e pegando a equação do potencial elétrico, que é esta aqui, potencial elétrico é constante K vezes a carga Q dividido por D, vamos aplicar os valores. Valor do potencial, 18,10 ao cubo. Valor da constante, 9,10 a nona. Valor da carga Q, não sabemos. Valor da distância D, também não sabemos. Passo 9,10 a nona dividindo, faz as continhas, 18 por 9 dá 2. 10 ao cubo dividido por 10 a 9 dá 10 na menos 6. Então, a gente achou esta relação aqui, ó. 2 10 na menos 6 é o valor da carga Q dividido pela distância D, que eu não sei nem o valor da carga, nem o valor da distância. Beleza, guarda essa informação. Vamos para a próxima informação que o enunciado nos dá. Ele fala que a intensidade do vetor campo elétrico é 9 kN por coulomb. Muito bem, o que a gente sabe daqui? O valor do campo elétrico, o módulo, é calculado assim: constante K vezes carga por D ao quadrado. Aqui vamos aproveitar o exercício para reforçar um detalhe. Vejam, aqui em cima temos o valor do potencial, aqui o valor do campo elétrico. Observem que as equações são muito parecidas, porém o campo elétrico é distância ao quadrado e o potencial é apenas distância. Perfeito? Substituindo os valores na equação do campo elétrico é 9,10 ao cubo, 9.000. Constante K, 9,10 a nona. Valor da carga não sabemos. Valor da distância, que está ao quadrado, também não sabemos. Passo 9,10 a nona dividindo. 9 por 9 dá 1. 10 ao cubo por 10 a nona dá 10 na menos 6. Isto é igual a carga sobre D ao quadrado. Aqui, pessoal, vem um detalhezinho. Vejam, essa informação aqui de cima nós já tínhamos anteriormente, perfeito? Agora, nós chegamos nessa informação aqui. Então, nós temos duas informações que envolvem a carga e a distância. Temos que juntar as duas. A diferença é que na equação aqui de baixo, a distância está ao quadrado. Então, a gente vai ter que fazer uma passagem matemática para conseguir relacionar carga sobre D ao quadrado com carga sobre D. A forma mais direta de fazer isso é dividir em duas frações, carga sobre D vezes 1 sobre D. Professor, mas não entendi. De onde surgiu isso? Veja, eu preciso unir as duas equações. Se você fizer a multiplicação, olha aqui, ó, carga vezes 1 é igual a carga. Distância vezes distância é igual a distância ao quadrado. Então, essa é uma relação matemática entre essas duas frações que nós encontramos. Usando agora as duas equações, pega aqui, ó, 1, 10 na menos 6 é carga sobre D ao quadrado. Só que a carga sobre D ao quadrado é carga sobre D vezes 1 sobre D. Chegamos nisso. Aí, como eu sei que carga sobre D é 2,10 na menos 6, que eu já encontrei lá em cima, eu vou substituir aqui. Então, 1,10 na menos 6 é igual a 2,10 na menos 6 vezes 1 sobre D. Passa o 2,10 na menos 6. 10 na menos 6 corta com 10 na menos 6. 1 sobre 2 é igual a 1 sobre D. Então, a distância vale 2 metros. Ótimo, encontramos uma das variáveis. A pergunta do exercício é o valor da carga, não o valor da distância. Mas já é um meio caminho andado aqui. Agora é só juntar. Eu retomo naquela equação lá de cima, que eu tinha. Carga sobre D é 2,10 na menos 6. Eu sei o valor do D e eu acho o valor da carga. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó.
2, 10 na menos 6 é carga sobre D. Como o D vale 2, passa o 2 multiplicando, a carga é 4, 10 na menos 6. Então, é assim que faz essa questão. Ela tem uma passagem matemática um pouquinho mais elaborada, ali no meio, onde tem que fazer aquela divisão na fração, mas basicamente é a aplicação das equações. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo sobre potencial elétrico, que eu coloquei no AVA para vocês. Ele é um vídeo bem interessante. E aqui está a resolução da questão. Na sequência, eu vou resolver as questões 2 e 3. Beleza? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, continuando a resolução, questão número 12 fala o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes estão posicionadas conforme a figura a seguir. Considerando que as cargas estão no vácuo, determina o módulo do potencial elétrico resultante no ponto P. Eu até coloquei em letras maiúsculas o potencial, porque nós fizemos numa lista anterior um exercício muito parecido com esse, que ele pediu o cálculo do campo elétrico, mas agora é o cálculo do potencial. Bom, vamos lá. Da mesma maneira como a gente fazia no campo elétrico, aqui no potencial, a lógica qual é? Nós temos duas cargas, uma carga A positiva de mais 3 microcoulomb, 3, 10 a menos 6, e uma carga B negativa de menos 4 microcoulombs, ambas estão a 3 metros do ponto P. O que eu vou ter que fazer? Calcular o potencial elétrico da carga A no ponto P, vai dar um certo número. Calcular o potencial elétrico da carga B no ponto P, vai dar um outro número e depois fazer a soma. Qual é a diferença? Quando nós fizemos isso com o campo elétrico era uma grandeza vetorial. Então eu encontrava dois vetores e precisava fazer uma soma vetorial. Naquele caso, fazia por Pitágoras. Aqui, como é o potencial elétrico é um escalar, é apenas um número, que pode ser positivo ou negativo. Então, uma soma de potenciais, basta você pegar o valor positivo ou negativo e adicionar. É como se fossem, como é no caso mesmo, né? Dois números apenas, não tem vetor aqui. Tranquilos? Bom, vamos lá então. Então, resolução. O potencial elétrico total é a soma dos potenciais gerados pela carga A e carga B. Vamos calcular o potencial da carga A. Voltando ao desenho, a carga A vale mais 3 microcoulombs e a distância vale 3 metros. Então, colocando na equação, potencial é constante elétrica K vezes a carga A dividido por D. Constante elétrica, 9, 10 a nona. Valor da carga, mais 3, 10 na menos 6, né? 3 micro, dividido por 3 metros. Corto 3 com o 3, potencial da carga A é mais 9, 10 ao cubo volts. Perfeito. Agora o da carga B. Potencial da carga B é a constante vezes a carga B dividido pela distância. A carga B vale menos 4 microcoulombs e a distância também é 3. Então, fazendo a conta, nós teremos potencial da carga B, constante, 9, 10 a nona. Valor da carga, menos 4, 10 na menos 6. Valor da distância, 3. 9 cortou com o 3, deu 3. 3 vezes 4 deu 12. Então, o potencial é menos 12, 10 ao cubo volts. Aqui eu quero ressaltar um detalhe. Quando a gente calcula o potencial elétrico de uma carga, potencial é grandeza escalar, então obrigatoriamente o sinal tem que aparecer. Vejam, ó, eu coloquei aqui, ó, menos 4, 10 na menos 6. Tem que colocar o menos 4. Assim como na carga A eu coloquei o mais 3. Vejam, a carga A, que era uma carga positiva, gerou um potencial elétrico positivo. A carga B gerou um potencial elétrico negativo. Professor, mas por que no campo elétrico não colocava o sinal e agora tem que colocar? Porque o campo elétrico era um vetor, e ao fazer aquela conta você calculava o módulo de um vetor, e não há módulo negativo. Aqui não é um vetor, aqui é um número, é um escalar, então esse escalar pode ser positivo ou negativo. Perfeito? Aí o potencial total basta somar os dois. Então, mais 9, 10 ao cubo, somado com menos 12, 10 ao cubo. Isso dá um potencial total de menos 3, 10 ao cubo. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Então é assim que a gente resolve. Vamos arrumar aqui, estava faltando um acento no cálculo. Opa, tem minúsculo, acento no cálculo, ótimo. É assim que a gente resolve essa questão. Perfeito? Vamos agora para a questão 3. Muito bem, última questão da lista, questão 3. Ela fala o seguinte: uma carga elétrica pontiforme
Só um parênteses, todo mundo entendeu o que é uma carga pontiforme? Pontiforme quer dizer que o tamanho da carga não interessa para o exercício. É isso. Então, retomando, uma carga elétrica pontiforme cria no ponto P, situado a 20 centímetros dela, tomar cuidado aqui porque a distância vai ter que ser em metros, um campo elétrico de intensidade 900 volts por metro. Aqui ele está usando a unidade do campo elétrico volts por metro. Nós estudamos que uma unidade possível era Newton por Coulomb, a outra é o volts por metro. Determinar o potencial elétrico no ponto P. Beleza, o que nós temos? Temos o valor do campo elétrico, temos a distância entre a carga e o ponto. Então, primeira coisa, vamos usar a equação do campo elétrico. Então, a intensidade do vetor campo elétrico, 900 Newton por Coulomb, ou 900 volts por metro, tanto faz, é exatamente a mesma coisa. Aplicando na equação do campo elétrico, o campo elétrico é constante eletrostática K vezes a carga por D ao quadrado. Cuidado, D ao quadrado. 900, que é o valor do campo, 9/10 a nona, que é o valor da constante, vezes a carga, que eu não sei, dividido pela distância. Olha aqui, ó, distância tem que ser em metros. 20 centímetros é o mesmo que 0,2 metros, por isso 0,2 ao quadrado. Fazendo a conta, ó, o 0,2 ao quadrado, 0,2 é a mesma coisa que 2/10 a menos 1. Eu passei para o outro lado multiplicando. O 9/10 a nona eu passei para o outro lado dividindo. Então, só para ninguém se perder na conta. 900, 9/10 ao quadrado, perfeito? 0,2 ao quadrado. 2/10 na menos 1 ao quadrado. Passou para o outro lado multiplicando. 9/10 a 9 estava multiplicando, passou dividindo. Corta o 9 com o 9, 2 ao quadrado dá 4, aí vai ficar 4/10 na menos 9. Então, o valor da carga é 4/10 na menos 9. Ele quer saber o potencial elétrico nesse ponto. Bom, a equação do potencial elétrico é essa aqui, né? Potencial é Kq sobre D. Como eu acabei de descobrir o valor da carga, potencial vai ser 9/10 a nona, que é o valor da constante K, valor da carga 4/10 na menos 9, que eu acabei de encontrar lá em cima, dividido pela distância 2/10 na menos 1. Veja que não está ao quadrado. Fazendo a conta, dá 18 vezes 10 na 1, ou 18 vezes 10, que é igual a 180 volts. Aqui tem um detalhezinho técnico que não influencia muito na hora da resolução, mas vale a pena chamar atenção. Quando ele fala a informação sobre o campo elétrico, sobre o módulo do campo elétrico, nós não temos condições de saber qual é o sinal da carga elétrica. Então, não dá para saber se a carga elétrica ela é positiva ou negativa. Para o cálculo do campo elétrico, do módulo, isso não faz diferença. Isso faria diferença apenas para o sentido do campo elétrico. Mas para o cálculo do potencial faz. Como ele não falou o sinal, a gente adotou que a carga era uma carga positiva. E é dessa maneira que está o gabarito dessa questão. Essa é uma questão do vestibular, cujo gabarito é 18/10 a 1, ou 180 volts. Perfeito? Então, só essa observaçãozinha aqui. Pessoal, terminamos então a resolução dessa lista. Espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de quem tentou resolver e ficou com alguma dificuldade. Se tiver mais alguma dúvida, só encaminhar para mim pelo fórum e eu faço ou gravo um novo vídeo ou faço uma mensagem diretamente para você. Tranquilos? Então, tchau pessoal, bons estudos e até nossa próxima aula.